Olá! Vocês pediram e eu acatei, tá? Muita gente aí comentou que queria ver mais sobre a lore de Tormenta e eu decidi trazer pra vocês aí, então, de uma forma mais sucinta, né? Do jeito que eu sempre faço, contando pra vocês sobre a lore básica ali de Tormenta 20. Obviamente que no vídeo não dá pra abordar todos os detalhes e tal, mas eu vou fazer vídeos pequenos aí contando sobre trechos importantes de Tormenta 20. Esse daqui vai ser o primeiro, eu espero muito que vocês gostem, espero muito que vocês apoiem essa tentativa aí de falar sobre a lore de Tormenta um pouco, e eu vou deixar outros vídeos aí também no futuro trazendo, como eu falei, partes sobre a lore de Tormenta, começando com a lore inicial, e depois a gente vê como que vai ser o resultado disso, tá? Vai estar a playlist aí na descrição. Eu espero muito que vocês curtam de verdade. Todas as informações que eu vou falar aqui, elas vão ser retiradas tanto dos romances de Tormenta, né, os livros romances, ou também do Atlas de Arton, né, que é uma ótima fonte para lore de Tormenta. Se você quiser adquirir qualquer um desses produtos, você pode adquirir direto no site da editora Jambô com o cupom de desconto Scarab, que está aparecendo aqui embaixo, que te dá um desconto e ainda ajuda o canal. Além disso, já vou pedir para você se inscrever, se você quer saber a lore de Tormenta e acompanhar esse conteúdo aí junto comigo, deixar o like e o seu comentário nesse vídeo, que me ajuda muito. Vou pedir também para você me seguir nas outras redes sociais, lá a gente tem um contato mais próximo, eu converso com todo mundo lá pelas outras redes, é só clicar aqui, clicar não, né? É só se procurar por @mobilitai18 em todas elas. Muito bem, vamos lá. Eu decidi, né? Obviamente tinha outros pontos interessantes pra gente começar a falar de Tormenta, mas como o nome do sistema, né? O nome do RPG é Tormenta 20, eu acho que seria mais interessante começar, né? Comentando sobre a própria Tormenta. Então, é isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou falar com vocês sobre o nascimento da Tormenta, como que isso tudo começou, tá? Vocês sabem que dentro de Tormenta 20 existem os deuses, eles são 20 deuses, sempre 20, e eles têm grande poder e influência não só sobre o jogo em si, né? Porque eles trazem mecânicas muito interessantes para os jogadores, mas também eles têm uma grande importância na lore de Tormenta, já que eles movimentam grandes peças ali de tudo da história do mundo, tá? E com a Tormenta não é diferente. Tudo começou aqui, ó, com esse querido, ou não tão querido assim, né, deus Tilian, tá? Ele era conhecido como o deus da criatividade, o deus dos gnomos. O Tilian, ele nunca realizou seu propósito divino, que era realizar, né, uma grande criação. Afinal de contas, ele criou os gnomos, mas ele nunca colocou esses gnomos em Arton. Então, todos os deuses eles têm cada um seu propósito divino. Por exemplo, a Valkyria, né, criou os humanos, colocou eles em Arton. Lórien criou os elfos, colocou eles em Arton, e assim por diante. E Tirion era o deus do gnomo, mas nunca colocou esses gnomos em Arton. Ele acabou descobrindo um lugar diferente. E como sendo o deus da criatividade, né, sempre buscando ali por coisas novas, ele foi lá e descobriu um outro plano da dimensão. Tá? Não uma dimensão em si, mas era um universo completamente inteiro, novo, que não foi construído pelos deuses. É um universo em que o vazio e o nada, e eu vou falar disso sobre vídeo, né, em outro vídeo, o vazio e o nada se juntam para criar o universo que nós conhecemos ali de Arton. E nesse caso, Tillia encontrou um universo inteiro em que o nada e o vazio eles não haviam se unido, não haviam se juntado. E por conta disso, era uma grande página em branco em que ele poderia criar o que ele quisesse. Isso deixou ele muito feliz, era uma perspectiva completamente nova, né, de algo que ele não imaginava. Então, ele todo animado pensou em realmente criar ali algo maravilhoso. E para isso, ele chamou a nossa deusa da ambição. Ele foi lá e contatou a própria Valkyria para se juntar a ele nessa missão e eles criarem então a raça perfeita juntos nessa página em branco. Eles poderiam criar, na verdade, um universo, né, um mundo completamente novo do jeito que eles quisessem. Valkyria, sendo a deusa da ambição, obviamente adorou essa ideia, né? Ela já ambiciava isso. Criar a raça perfeita, né, sempre foi ali a maior ambição dela, tá? E aí, os dois começaram a confabular, então, para a criação dessa raça perfeita, mas isso não durou muito tempo.
uma terceira pessoa, né, acabou descobrindo sobre isso. Dizem algumas línguas que a própria Valkyria chamou ele, né, o Calandranosh, para compor ali esse cenário. Calandranosh é o deus dos dragões. E aí dizem que ou ele descobriu isso tudo, ou a própria Valkyria, né, chamou ele por conta do poder. Ela queria que essa raça perfeita, além de ter muita criatividade e ambição, ela também fosse muito poderosa. Então, alguns afirmam que ela poderia ter, inclusive, chamado ele, ou que o próprio Calandranosh poderia ter descoberto sobre o plano deles e chantageado eles a contar sobre os outros deuses, caso não quisessem incluí-lo dentro do plano. Independentemente de como foi, né, a origem, o fato é que os três se reuniram para realizar esse grande feito, colocar em prática o surgimento, né, e a criação da raça perfeita, né, o povo perfeito, que seriam conhecidos como Lefeu. No papel, estava tudo lindo. Eles teriam os maiores poderes, as maiores ambições, seriam criativos a ponto de realizar feitos que nem os deuses mesmos conseguiam imaginar. E eles criaram. Eles criaram, inclusive, uma tática ali, né, interessante, que foram 20 pseudodeuses, né? Assim como no mundo original, digamos assim, né, no universo conhecido, existiam os 20 deuses do panteão, os três decidiram criar 20 pseudodeuses, mas eles criaram deuses, né, mais fracos, menos poderosos que eles, obviamente, porque eles não poderiam criar algo assim, e aí eles queriam que esses pseudodeuses de fato fossem alvos de rebeldia dos Lefeu. Eles queriam que os Lefeu, em um determinado momento, subjugassem esses deuses, né? Então olha só como eles já fizeram pensando coisa errada. E aí eles criaram esse povo. É dito que a Valkyria deu o dom da ambição, né? A fome constante por aperfeiçoamento para esse povo. Que Tilian contribuiu com uma curiosidade ilimitada e uma criatividade absoluta. E que Alandranosh lhes deu um poder puro e desmedido, um poder absoluto também. E aí eles criaram isso tudo, e aí os Lefeu, eles evoluíram muito mais rápido do que os três poderiam imaginar. Eles de fato tinham concentrado tanto poder nesse povo que eles superaram todos os limites do aceitável. Eles superaram os pseudodeuses, já se rebelando com isso, e assassinaram os deuses, mesmo antes deles terem chance de fazer qualquer tipo de coisa. Eles superaram mesmo, dominando a terra inteira, o ar, o céu, tudo era Lefeu. Tilian, vendo esse cenário, né, e muito preocupado ali com a sua criação que ele tanto amava, ele decidiu se revelar. Até então, os três, eles ficaram escondidos, né? Os Lefeu, eles não tinham conhecimento sobre esses deuses, eles eram conhecidos apenas como coração, mente e chama. Eram conceitos ali do mundo. E aí, os Lefeu, o Tilian decidiu se apresentar aos Lefeu. Quando ele chegou lá, Tilian enlouqueceu completamente. Apesar de amar ali as suas criaturas, ele percebeu que aquilo estava completamente descontrolado, que não tinha mais o que fazer. Então, os três voltaram para sua dimensão, para o seu reino planar ali, e o panteão, entretanto, já havia descoberto, né? Quando eles estavam pensando ali o que eles iriam fazer a respeito com os Lefeu, o panteão descobriu sobre essa criação deles, e obviamente os caras ficaram muito putos. Não eram para eles terem feito isso sem o consentimento dos outros deuses acima de tudo. E aí começaram uma grande guerra, porque primeiro que os três eles não queriam que as suas criações ali, que os Lefeu, fossem destruídos, porque eles gostavam muito do que eles haviam feito, eles achavam que ainda teria alguma medida de controle. E, enquanto isso, né, o resto do panteão queria realmente destruir os Lefeu por eles serem muito perigosos. E aí, galera, começou uma das maiores guerras de todos os tempos. Esses três deuses aqui, decidiram se juntar com as suas criações, né? Então, portanto, humanos e dragões, que são humanos criações de Valkyria e dragões do Kalyandranosh, e lutar contra todos os outros deuses. E nesse momento que os humanos já estavam numa estabilidade, eu vou falar sobre isso nos outros vídeos, né? Como que estava as situações dos elfos, humanos, goblinoides e tal. Surgiu essa guerra e humanos e dragões tiveram que se unir para lutar essa guerra dos três contra os outros deuses.
Obviamente deu errado, porque apesar deles serem num grande número, os outros deuses eles eram muito mais poderosos, né? Eles eram muito mais fortes e unidos, então eles acabaram ganhando essa guerra. Foi uma derrota, é dita que foi uma derrota absoluta, né? Que os outros deuses facilmente derrotaram eles. E aí, eles teoricamente erradicaram os Lefeu, já que os outros deuses do panteão ganharam a guerra, e ainda assim eles quiseram eliminar as lembranças que esses Lefeu existiam, justamente porque a própria lembrança dos deuses ela tem poder. E se eles guardassem a lembrança de que os Lefeu existiam, poderia ser que eles viessem a ressurgir em um determinado momento. Então, querendo sequer correr esse risco, eles foram lá e exterminaram até mesmo as lembranças que eles tinham, mas não antes, sem punir, né, os deuses, sem punir aqui os três pelo que eles haviam feito. Então, a Valkyria, né, perdeu ali a sua liberdade. Ela, que é a deusa da ambição dos aventureiros, foi reduzido a algo pequeno, né, sem a sua liberdade, presa numa imensa estátua que vai ser muito importante aí no futuro da humanidade, né? E ela ficou presa lá por muito tempo, mas ainda assim, mesmo que presa, permitiram que ela mantivesse o seu posto de deusa maior dentro do panteão. Por que que isso foi feito, né? Existem vários rumores a respeito. Dizem que o deus do panteão, que na época era o líder, né? Que era aqui o Calmir, ele tinha uma paixão secreta ali por Valkyria e por isso ele permitiu que ela continuasse como deusa, tendo ali talvez a menor das punições. É uma possibilidade, mas nada disso nunca foi comprovado. Mas ela ficou presa então nessa estátua gigantesca ali no meio de Arton e ainda continuou sendo uma deusa maior. Continuou lá até que ela fosse resgatada pelos humanos que ela havia criado, né? Ela tinha que era meio que uma prova que a criação dela realmente valia a pena. E existe a aventura clássica, né, que inclusive foi prometida, reprometida uma nova versão ali, que é a libertação de Valkyria, que retrata justamente esse momento em que humanos entram lá na estátua de Valkyria para libertar ela de sua prisão. É uma aventura longa do nível 1 ao 20, é bem interessante, já tem vídeo no canal sobre isso, sobre as aventuras, se você quiser ver, vou deixar também o link aí na descrição. E aí, essa foi a primeira punição. Depois o Tilion, né? Vamos voltar aqui. Cadê? Me perdi. Aqui. O Tilion, o deus dos gnomos, também recebeu a punição de retirar sua capacidade de criar. Ele, que era o deus da criatividade, né? Perdeu isso tudo. E ele já vinha enlouquecido, né? Então, realmente foi algo bem horrível para ele. Ele perdeu tudo. Foi dos deuses o que sofreu a maior punição. Até injusta, dizem alguns, comparada aos outros. O Calmir golpeou ele com a sua espada lá de justiça e derramou toda a divindade dele em Arton, no mundo material. Esses eventos, inclusive, foram revelados recentemente lá na aventura oficial da Jambô, O Fim dos Tempos, né, que é narrado pelo Leonel Caldela. A divindade de Tilion, ela se derramou lá nas Colinas Centrais, que é onde se passa essa campanha. Algo bem interessante, se vocês quiserem vídeos sobre, eu posso falar. Deixem aí nos comentários. E aí dizem que Nimb, né? Aqui o nosso deus da sorte do azar. Cadê? Eita. Aqui. O Nimb, o deus da... Aqui. O Nimb, né? O deus do caos, da sorte do azar. Ele teria mastigado Killian. E aí cuspiu ele de volta, sendo apenas um humano. E dizem que o Tilion virou um mendigo. Que hoje vaga ali pelas ruas de Valkyria pedindo esmola, né? Além de louco, sem divindade, ele foi cuspido apenas como um humano, né? Recebendo então aí a pior das punições, digamos assim. E aí no lugar do Tilion, subiu Hinin, aqui o nosso deus da trapaça. Cadê ele aqui? O deus da trapaça subiu, né? Ele era um deus menor, ele era um semideus, na verdade, trapaceiro, e conseguiu atingir ali a posição de deus maior com a saída de Tilion. E aí o deus dos gnomos, né, a divindade dele, foi utilizada para criar uma barreira. Então, esse universo em branco que os Lefeu existiam, ele teria sido destruído pelos deuses, e eles usaram, inclusive, a divindade do Tilion para selar aquilo. Realmente separar esse universo em branco num lugar completamente isolado, para que esses Lefeu não voltassem de fato a existir. Eles estavam tomando todas as medidas possíveis para que isso não acontecesse. Mas a gente já sabe que aconteceu, tá?
Que mais que é importante dizer? Ah, o que é Alandranosh, né, o deus dos dragões, ele também recebeu uma grande punição, que foi perder o seu orgulho, né? O deus dos dragões é extremamente orgulhoso, né, principalmente pelas suas crias, e perdeu esse orgulho. Ele foi ali, inclusive, esquecido por todos os deuses, foi removido da existência, e tirado dali. Então, ninguém lembrava da existência do Calandranosh. Ninguém sabia mais quem ele era, só lembravam dele como o terceiro. Até mesmo seu nome foi apagado das memórias ali dos deuses. E no seu lugar do panteão subiu, né, Ragnar, o deus da morte dos goblinoides, um deus que é muito retratado no romance, né, chamado A Flecha de Fogo. Recomendo muito aí para quem quiser. E aí, meus amigos, né, obviamente, apesar desses esforços todos, os Lefeu eles não deixaram de existir. Olha só, eles foram destruídos, eles foram esquecidos pelos deuses, eles foram selados pela divindade de Tilian em um lugar separado, e ainda assim os Lefeus ressurgiram, né? Ainda assim eles voltaram a existir. Como que isso aconteceu exatamente ninguém sabe, mas eles são conhecidos como literalmente a anticriação. Eles se refizeram lá e, sem agora os deuses vigiando, eles conseguiram alcançar mais do que antes. Realmente, tudo virou Lefeu. Eles conquistaram tudo naquele anti-universo, digamos assim, destruíram o tempo e o espaço, destruíram até mesmo o conceito de vida e morte. Tudo é Lefeu. E ali eles venceram literalmente todos os limites conhecidos, todas as barreiras, e nasceu-se assim a grande tormenta. Como que ela foi pro mundo, né? Esse é um outro aspecto importante, eu acho que cabe a gente falar aqui rapidamente, e esse é um grande motivo das pessoas odiarem tanto ela, né? A Glórien, porque ela foi a responsável por isso, né? A deusa dos elfos, ela teria sido a culpada, né? Teria sido não, ela foi de fato a culpada de trazer a tormenta para o nosso mundo. Eu vou comentar em outro vídeo melhor a história dela, mas o fato é que os elfos, quando vieram para Arton, eles foram muito mal recebidos, digamos assim, e começaram uma guerra infinita contra os goblinoides. Como os elfos estavam perdendo essa guerra e morrendo, né, aos montes, a Glórien, a deusa dos elfos, começou a ficar muito preocupada com o que queria acontecer com a criação dela. E para isso ela pediu um reforço. Na verdade, quando ela perdeu a guerra, o avatar dela, né, na Terra foi destruído por Thor. Ela decidiu, então, se vingar. Já que a criação dela estava se rompendo, ela estava perdendo o próprio poder, uma vez que a ideia dela tinha dado errado. Ela queria pelo menos se vingar, e a ideia dela era trazer, né, buscar uma solução para isso. Ela conseguiu, através dos registros lá de Thanator, descobrir sobre a existência dos Lefeu de algum modo e convenceu os outros deuses aos poucos. A maioria deles, né, eles fizeram uma grande votação ali, na verdade, e ela acabou convencendo a maioria a permitir que trouxessem essa tormenta para cá. Ela ia ser utilizada como uma arma contra os goblinoides lá em Laminar. E isso deu muito errado, porque uma vez que a tormenta veio, ela tomou posse de muita coisa. Ela não tinha barreiras nem limites, né? Então a Glórien, coitada, tão inocente, achou que poderia dominar a tormenta, mas na verdade ela que foi dominada. Os eventos desse, digamos assim, desse julgamento, né, dessa votação para trazer a Tormenta para o nosso mundo, estão lá no primeiro livro da trilogia Tormenta, conhecida como O Inimigo do Mundo. Tá? Um livro muito interessante. E ele começa com isso já. Ele começa com a Glórien indo atrás dos outros deuses e tentando buscar apoio, né, convencê-los de que ela precisava disso, né, que ela precisava da Tormenta para se vingar de Ragnar, o deus da morte dos goblinoides, já que a cria dela, os elfos, perderam a guerra, né, sobretudo. Então, foi daí que nasceram a Tormenta, né? A Tormenta nasceu por culpa dos três, e depois, por culpa da Glórien, ela veio ao nosso mundo, por isso que a Glórien é tão odiada. Beleza? Comenta aí se vocês querem mais detalhes, outras partes, eu trago aqui, vale a pena a gente conversar, tá? Deixa o like, se inscrevam no canal, um abraço e tchau.